Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola nesta segunda-feira, hoje dia 23 de julho. E nos destaques de hoje, você vai ficar sabendo a seletiva escolares. O Bahia empatou ontem, deixou escapulir a vitória no estádio de Pituaçu e com a presença do novo técnico Caio Júnior, que está sendo apresentado nesse momento no Fazendão. O Vitória, de vento em polpa, venceu a equipe do Atlético Paranaense por 1-0 e se mantém lá no G4. Essas e outras informações e os destaques desta segunda-feira, a partir de agora no programa Turma da Bola. Começamos o programa de hoje falando da seletiva escolar, preparando a garotada para os jogos em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Viviane Rezende esteve por lá e conta pra gente como é que é essa história. Judô, natação e tênis de mesa. Essas foram algumas das modalidades que esquentaram esse sábado. Nesse final de semana foram conhecidos os atletas que representarão a Bahia nas modalidades individuais durante as Olimpíadas Escolares deste ano. Os que conseguiram sair vitoriosos das disputas realizadas nesse final de semana em Lauro de Freitas e Simões Filho estarão presentes numa disputa de campeões. O ouro nas seletivas escolares representa o passaporte para a maior competição estudantil do país, as Olimpíadas Escolares, que reúnem os melhores e mais jovens atletas do Brasil. Primeira vez que você vai para as Olimpíadas Escolares, qual a expectativa lá? Expectativa de chegar e ganhar com tudo. E essas duas medalhas de ouro aí foram de quê? Diga a gente. Dos 100 metros rasos e dos 400 metros. Nesse ano, a etapa nacional de 12 a 14 anos será realizada em Poços de Caldas, entre 6 e 15 de setembro. Já de 15 a 17 anos, acontecerá em Cuiabá, de 25 de novembro a 8 de dezembro. Uma das principais esperanças da Bahia na categoria juvenil é o judoca Luiz Henrique, que precisou de apenas 31 segundos para vencer a luta final da seletiva por Ipom. Você já tem algum título nacional? Já sou bicampeão brasileiro, regional e sou vice-campeão brasileiro em todos os estados. Tem chance de trazer o ouro? Com certeza, se Deus quiser. Outro esporte que costuma trazer medalhas para a Bahia é a natação. A vice-campeã brasileira, Tayana Tainara, é uma grande promessa de ouro no infantil. Eu tô nadando os 200 medley, os 50 borboleta, os 100 borboleta e os 100 costas, na categoria de 12 a 14 anos. Esse ano vai ser em Poços de Caldas, né? E tô competindo bem, tô nadando a seletiva bem, então espero muitas medalhas lá esse ano. Ainda na piscina, quem pode se dar bem é Cauã Vinícius, que conquistou facilmente a primeira colocação nos 100 metros livre. Já disputei 2 brasileiros, voltei tem um mês de um. E lá a dificuldade você espera que seja em relação a quais estados? Principalmente São Paulo, que tem vários clubes bons lá. E tem grandes nadadores, você fica na expectativa. Na Bahia, apenas os campeões dos esportes coletivos ainda não foram definidos. Tanto a delegação infantil quanto a juvenil devem se unir a mais de 5.000 atletas de todos os estados do Brasil durante as Olimpíadas Escolares, que envolvem 16 modalidades. A expectativa para o nacional é grande e não precisa ser estreante para mostrar ansiedade. Ano passado, as baianas de Camaçari foram eliminadas do tênis de mesa pelas cearenses nas oitavas de final. Agora, mais experientes, elas estão confiantes. Nós estamos com mais técnicas agora, temos mais tempo de treinamento, estamos fazendo preparação física também, esperamos chegar lá e ser campeã dessa vez. A gente vai ganhar tudo, é a Bahia ou é a Bahia. Bahia esse ano. Mas não foram apenas Luana e Joyce que vieram de outro município para buscar a vaga no Nacional. No atletismo, uma caravana de Ubaíra marcou presença.
e todos os olhares estavam voltados para um atleta. A menina simples, de pés descalços, era a estrela da pequena cidade localizada no Vale do Jiquiriçá. Pela segunda vez, a atleta Luziane Souza, oriunda do projeto Semente, subiu ao lugar mais alto do pódio em uma das provas mais cansativas da modalidade, os 3.000 metros rasos. A jovem de apenas 16 anos, que é destaque do atletismo em Ubaíra, nunca tinha saído da cidade até o ano passado, quando também se classificou para as Olimpíadas Escolares e foi a Curitiba. Estou muito feliz pela segunda vez que eu vou para as Olimpíadas Escolares. Eu nunca andei de avião, a primeira vez foi em dezembro. Estou muito feliz, muito contente. Dá para trazer uma medalha esse ano? Eu acredito que sim. E você corre descalça, não incomoda, não? Não, não incomoda não. O gosto da vitória é mais importante. É mais importante. Lá no seu interior, você treina onde? Eu treino lá no Projeto Semente, em Tinipapo, em Três Lagoas. Tem pista, como é? Lá não, lá é estrada de chão, normal. E você sente a diferença quando vem pra pista aqui? Sinto, é uma grande diferença, porque lá tem cascalho, aqui não, aqui é melhor. As viagens não têm custo financeiro para os atletas. As passagens aéreas dos baianos são fornecidas pela Sudesb. Já a hospedagem e a alimentação são pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro em parceria com o Ministério do Esporte. Um investimento que faz valer muitos sonhos, representando uma chance ímpar para os que muito jovens já mostram que nasceram para brilhar. Que coisa, viu? Tá aí, portanto, a seletiva escolar. E eu estou também aqui com Paulo César Lima, ele que é presidente do Conselho Regional de Educação Física. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, o prazer é nosso estar aqui para falarmos sobre a seletiva escolar. Estamos também com o nosso comentarista Luiz Pereira, vai analisar também a questão dos jogos do Bahia, do Vitória, a classificação, a nova contratação do Bahia e algumas contratações do Vitória. Boa tarde, Luiz Pereira. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigo do esporte. Efetivamente, o Bahia tinha tudo para sair de campo com a torcida aplaudindo e rindo, e de repente o Bahia deixou escapar uma vitória que já se mostrava tranquila para o empate com sabor de derrota. O povo está chateado, a torcida está chateada, ninguém gostou. Eu acho que nem mesmo o jogador que atua do Bahia gostou desse resultado de ontem. E o Vitória está bem, obrigado. É só manter esse comportamento e a gente chega lá no G4. Sinceramente, eu acho que o Vitória está muito bem, Paulo. Muito bem, agora vou aproveitar aqui, já falar com o Paulo César Lima a respeito da seletiva, né, Paulo? Esse evento que vai acontecer também em Poços de Caldas. Fala um pouquinho a respeito desse evento agora, uma imagem ali chocante, viu a menina que falou lá, Jubaíra, a Luziane, correndo descalço. E o objetivo dessa seletiva? Olha, o objetivo do governo, através da Sudesb, é dar oportunidade aos jovens atletas de participar de competições de alto nível. Então, a Sudesb, há muito tempo, vem sendo responsável pela realização da seletiva. Tem como encaminhar os atletas para a Olimpíada Escolar Brasileira. Nós vamos ter 12 a 14 esse ano em Poços de Caldas e 15 a 17 em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, a Sudesb banca esse deslocamento dos atletas, inclusive toda a seletiva também é bancada pela Sudesb, com arbitragem, com material esportivo. É um dos projetos desenvolvidos pela Sudesb, incentivando o esporte do estado da Bahia. Essa pista aí onde as crianças estavam correndo ali é em Simões Filho. Ali é o SESI Simões Filho, onde nós tivemos a oportunidade de ser gerentes por mais de 18 anos. É um dos maiores complexos esportivos do Brasil, um dos melhores do Brasil. Recentemente o SESI gastou alguns milhões. E essa pista é uma pista de nível internacional, daí porque nós levamos para fazer essa competição, que é a única pista oficial que a Bahia tem, e nós preferimos fazer todos os esportes individuais no SESI Simões Filho, exceto a GR, que foi no Colégio Impacto Lauro de Freitas, e o Taekwondo, que foi no ginásio dos bancários, ali na Ladeira dos Aflitos, em Salvador. Então, todas as demais modalidades, no caso do judô, tênis de mesa, natação, nós fizemos todos esses esportes individuais no SESI Simões Filho, que é o melhor complexo do estado da Bahia hoje.
Agora, essa pista é o quê? Ela é pública? Quem fez foi o governo do estado? Como é que foi? Não. Ou pertence ao SESI? Pertence ao SESI. O SESI é uma entidade mantida pelas indústrias, mas que tem atendido a comunidade. O SESI tem diversos projetos comunitários e que abre as suas portas. Nós fizemos uma parceria esse ano, o governo do estado e o SESI, onde nós estamos realizando todas as nossas competições individuais, não só da seletiva escolar, como também dos Jogos Abertos. Paralelamente, nós estamos realizando os Jogos Abertos. Semana passada nós fizemos a etapa Brumado e esse fim de semana estamos fazendo a etapa Camaçari. Aí já é para uma outra faixa etária, onde a gente incentiva também que as equipes do município coloquem pelo menos 4 atletas na faixa etária de 15 a 20 anos, visando renovar o esporte. Agora você que já participou lá, foi diretor lá do SESI? Eu fui gerente do SESI, trabalhei 35 anos e 6 meses, com muito orgulho. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi através do SESI e tivemos a oportunidade de ser gerente daquela unidade durante 18 anos e agora, felizmente, eles investiram, gastaram alguns milhões e hoje é um dos maiores complexos esportivos do Brasil. O governo do estado investiu em algo lá, em algum dinheiro para fazer essa pista? Não. Ou foi só do SESI? Só do SESI, porque o SESI é uma autarquia que é mantida pelas indústrias e a própria indústria, o próprio Conselho Nacional do SESI é quem banca essas despesas. Mas o SESI é uma entidade social que tem feito várias parcerias com vários segmentos da sociedade e o governo é um deles. Eu acho que é uma parceria muito bem feita e muito bem, que atende muito bem a nossa comunidade. Eu queria depois que a gente pudesse passar aí só as imagens, né? Principalmente aquelas crianças correndo. Agora, para quantas crianças nessa seletiva, quantos devem passar para participar do evento lá em Montes Claros? Em Poços de Caldas. Só para a seletiva nós estamos levando uma média de 400 pessoas. São atletas das diversas modalidades esportivas, não só individual como coletivas, no caso judô, natação, voleibol, handebol, futsal masculino, feminino, taekwondo, ciclismo, ginástica rítmica, enfim, são 16 modalidades, onde nós estamos gastando R$600 mil para levar essas crianças, tanto realizar a seletiva como levá-los para as Olimpíadas Escolares. Então é uma despesa de R$600 mil, é um valor significativo. Essas crianças todas vão ser deslocadas de avião, tanto para Poços de Caldas como para o Mato Grosso, Cuiabá. Qual é a idade mínima e a máxima para as crianças participarem? A faixa etária agora da etapa de Poços de Caldas vai ser 12 a 14 anos e a do Mato Grosso, Cuiabá, de 15 a 17 anos. Nós temos participantes das escolas da rede pública, municipal, estadual, rede privada também. Nós temos atletas de todos os segmentos escolares. Então quer dizer que as escolas, tanto a pública como a particular, pode participar, mas agora já acabou as inscrições, né? Já, nós estamos fazendo já os jogos, essa semana nós estamos começando os jogos coletivos na modalidade da faixa etária de 12 a 14 anos, fizemos todas as competições individuais no sábado, no SESI Simões Filho, tanto na faixa de 12 a 14 como a 15 a 17. Esse ano também estamos encerrando as inscrições dos esportes coletivos de 15 a 17, porque 15 a 17 nós vamos estar realizando no final de novembro, início de dezembro. E 12 a 14 nós já estamos nos preparando para em setembro agora estarmos nos deslocando para Poços de Caldas. Acho que é um incentivo importante que o Estado dá ao esporte da Bahia. Então as modalidades, vamos lá, só para a gente repaginar. Nós temos atletismo, judô, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, xadrez, vôlei de praia, futsal, handebol, basquete, voleibol. São 16 modalidades. Temos luta olímpica, mas aqui na Bahia nós não vamos estar sendo representados, porque a federação ainda não está estruturada para isso. Temos badminton, temos ciclismo, temos uma série de modalidades esportivas. A gente está surpreso com o número de atletas do interior que se classificaram, que foram campeões nas modalidades individuais. A delegação da Bahia para esse ano em nível de atleta do interior aumentou bastante. A gente fica surpreso, eu tenho dito sempre, como homem do esporte, como um dos grandes líderes aí dessa questão, principalmente da classe dos profissionais de educação física, que o destino do Brasil, da Bahia tem que ser a interiorização. A gente tem dificuldades hoje de realizar o esporte em Salvador e o caminho é a gente interiorizar o esporte. Essa que é a grande solução para o esporte da Bahia. Rapidinho. Você disse que estava em Brumado e agora em Camaçari. Por que Brumado, por que Camaçari? Teve outras mini seletivas no interior? Brumado e Camaçari já são jogos abertos que envolvem o pessoal
numa outra faixa etária, todos os moradores dos diversos municípios. São Jogos Abertos do Interior, que a SUDESB também é um outro projeto que a SUDESB desenvolve, onde nós vamos realizar zonais em Brumado, Camaçari, Itaberaba, Irecê, e a grande final vai ser realizada em Feira de Santana, onde nós vamos conhecer os vencedores dos zonais que vão se juntar às modalidades e municípios campeões do ano passado e vamos fazer a grande final em Feira de Santana no mês de setembro. Então são 4 zonais e uma final, aí você já envolve os adultos, dando oportunidade também aos adultos de participarem de atividades esportivas. Quer dizer, quem não estiver na sala de aula não pode participar? Não, no termo do seletivo escolar, ele tem que estar matriculado, ele tem que estar estudando, senão não participa. Isso é uma exigência, inclusive, do Comitê Olímpico Brasileiro. Se não for estudante, se não tiver realmente com frequência, tem que ter, inclusive, o atestado de frequência para que participe da seletiva e, consequentemente, da Olimpíada Escolar. Um outro detalhe também que o Comitê Olímpico exige bastante é que os profissionais que acompanham esses atletas têm que ter registro profissional, senão não podem acompanhar as equipes. Falar nisso, o Rodrigo Martins Sintra, né, deu uma entrevista a um site, né, e falou sobre o chefe da comissão de arbitragem da CBF. E em alguns momentos, aqui em Salvador, a gente viu que alguns técnicos foram barrados. Não quer dizer que para ser técnico tem que ter o CREF? Tem. A lei é clara, quem está na área de atividade física, na área esportiva, tem que ter registro, e a lei foi muito boa, foi muito benevolente, porque protegeu a todos aqueles que já trabalhavam de 98 antes da lei. A lei foi promulgada em 1º de setembro de 98, todos aqueles que já atuavam, técnico de futebol principalmente, tiveram o direito de se registrar como provisionado. O que é provisionado? Ele só pode trabalhar naquela área. Se ele atuava em voleibol, ele vai ser técnico de voleibol, se ele trabalhava em futebol. Mas o que a gente vê no futebol hoje, essa semana, hoje está aí nas manchetes, a questão do Fernandão. O Fernandão não pode ser profissional, ele não pode ser técnico, porque o Fernandão acabou de jogar internacional. Futebol. Ele não pode ser técnico em lugar nenhum, ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer faculdade para poder ser técnico, porque a lei é muito clara, a lei 9696 de 98. Então o conselho inclusive saiu uma nota que não é verdadeira, que o Conselho estava buscando fazer um curso para regularizá-lo, e não é. Ele não pode ser. A questão do Renato Gaúcho, não. Renato comprovou que antes de 98 já atuava, chegou aqui sem registro, nós combatemos, o René Simões, enfim, diversos técnicos que passaram por aqui, que a gente tem tomado as medidas legais para que a lei seja cumprida. Isso é obrigação nossa, na condição de presidente do Conselho Regional de Educação Física, fazer cumprir a lei com todos que estão na área esportiva e na área da educação física. Mesmo o clube tendo o seu preparador físico, o técnico tem que ter o registro do técnico. Com certeza, a lei não exclui o técnico de futebol de ter o registro, o auxiliar técnico, o preparador de goleiro. O exercício legal da profissão, é bom que fique bem claro, é crime. Artigo 47. A gente tem dito isso, nós temos mais de 500 processos de exercício legal da profissão, onde esse pessoal tem sido levado a vara-crime e tem sido apenado. São penas brandas, mas você deixa de ser réu primário. Você vai pagar uma cesta básica, vai pagar serviço em instituições, mas a partir daí você deixa de ser réu primário, você já vai ter uma sentença. Imaginemos que o Fernandão assinou com o Inter, assinou como treinador do Inter. E agora? Agora, eu acho que é uma grande irresponsabilidade dos dirigentes do Inter quando eu não duvido que eles contratem um médico sem ter registro profissional, não contrato. Então o Inter, antes de assinar o contrato com o Fernandão, deveria ver as leis, né, que regem a profissão. A profissão hoje na área de educação física é uma área da área de saúde e é regulamentada. Então ninguém pode desconhecer a lei. Acho que os dirigentes do Internacional têm a obrigação de conhecer a lei. Técnico, tanto da série A, B, C, intermunicipal, tem que ter o CREF. Todos. E quem coloca... Até de futebol dos municípios, futsal. E olha, eu quero que fique bem claro, as entidades que permitem que pessoas sem habilitação trabalhem são corresponsáveis. O que acontecer, o Conselho vai estar aí, inclusive, vigilante para buscar as devidas providências legais em todas as situações. Nós temos tido casos, inclusive, de mortes, né, no esporte. Vocês têm visto aí frequentemente, dentro do próprio futebol. Não cabe mais trabalhar com pessoas despreparadas, pessoas leigas. O futebol hoje é um trabalho individualizado, o treinamento é individual para cada atleta. O futebol hoje está muito rápido, muito veloz, os contatos são muito maiores. Então, as pessoas têm que estar preparadas. Hoje, quem comanda toda uma equipe de trabalho no futebol é o técnico. E aí?
tem psicólogo, tem fisiologista, tem nutricionista, é uma equipe interdisciplinar, onde todos têm que ter realmente competência, tem que ter a habilidade e habilitação para trabalhar. Como faz para fiscalizar, então, isso? Até porque você tem vários campeonatos dos municípios, você tem o intermunicipal, você tem várias atividades do futebol, principalmente. Como é que faz para fiscalizar isso tudo? Por exemplo, o intermunicipal, como é que faz o técnico? A grande maioria dos técnicos, todo mundo sabe que não tem um CREF. Como é que vocês fazem para fiscalizar isso? Olha, nós notificamos a Federação Baiana de Futebol quanto a essa questão e ainda existe uma pendência entre o Conselho e a Federação, porque a Federação recomenda no seu estatuto. Só que quando vai para o médico, a Federação diz que tem que ter o CREMEB e tem que estar na súmula. Quando a Federação está recomendando e não está cumprindo a lei, ela está sendo responsável por que vier a acontecer. Então a gente já está numa ação, com uma ação do Ministério Público do Trabalho, pedindo as devidas providências para que a nossa lei seja cumprida. A Federação não pode recomendar. Se a lei é uma lei federal, tem que ser cumprida. Só que nos regulamentos da Federação, ainda hoje, eles recomendam. E a gente tem buscado as autoridades, os meios competentes para que essa situação seja contornada e consertada. Na prática, isso acontece? Com certeza. Nós temos vigilantes, você tem uma ideia, agora mesmo... Mas em todas as competições? Não temos como. Não temos como porque nós temos 5 fiscais, temos 3 veículos, nós temos 2 estados para fiscalizar, Bahia e Sergipe. Eu acho que tem que conscientizar, são os dirigentes dos clubes, são os dirigentes das federações. Hoje, no esporte amador, as federações já estão conscientes, no vôlei, no basquete, no futsal, nenhum técnico senta no banco, nem preparador físico sem um registro profissional. Cabe aos dirigentes, que têm responsabilidade social, tem que ter responsabilidade social, nos ajudar a combater isso. Agora, quando não acontece nada, está tudo bem, mas quando acontece, aí as pessoas, como se diz na gíria, ficam chorando leite derramado. Ô, Paulo César, e se o clube usar o ardil de colocar o treinador como interino, como é que fica? Não existe treinador interino. Qualquer pessoa... Tem problema lá com o Fernandão, né? Fernandão interino. Não pode. Fernandão, eu não vejo como resolver a questão de Fernandão, porque Fernandão acabou de ser jogador. A lei foi promulgada em 98, ele só teria condições de atuar se ele já trabalhasse em 98 para trás. Então, o Fernandão, o caminho dele é ir fazer faculdade. Eu não vejo como resolver esse problema de Fernandão. O Internacional está com um problema nas mãos aí que precisa buscar uma solução. E o Conselho, estive hoje falando com o presidente do Conselho do Rio Grande do Sul e o jurídico do Conselho do Rio Grande do Sul está adotando as devidas providências para coibir essa situação. Na questão que o Sintra falou ali do Dionísio, né? E aí, como é que... Olha, o Dionísio estava trabalhando ilegalmente. O Dionísio tem formação em educação física, mas estava atuando sem um registro profissional. A lei não permite nenhum graduado atuar sem um registro profissional. O Dionísio, para ser o chefe da preparação física da CBF, deveria estar com... Ele mostrou uma carteira do MEC. Essa carteira do MEC eu tenho e já está arquivada há muito tempo. Eu me formei em 76, na segunda turma da Bahia. A carteira do MEC hoje não responde por formação. Quando não tinha a profissão regulamentada, a carteira do MEC tinha validade, mas hoje o que vale é a cédula profissional de educação física. Outra coisa, o Ricardinho, ele até o ano passado estava no Bahia. E saiu agora, já é técnico do Paraná. Teve tempo hábil dele? Não, é outra irregularidade. Eu não sei, nós vamos estar em reunião agora no final do mês com todos os presidentes do Brasil. Eu não sei qual foi o encaminhamento que o CREF do Paraná deu, mas pelo que eu conheço, o Branco, presidente do Paraná, é uma pessoa muito séria e que busca cumprir as leis. Isso tem que ser feito no Brasil inteiro e a gente tem feito. Recentemente, nós tivemos um problema muito grave com o Luxemburgo, que agrediu um fiscal nosso, é crime. Está no artigo 331, agredir funcionário público no exercício da profissão é crime e nós fizemos um registro de ocorrência na delegacia especializada, já instauramos o inquérito policial e também encaminhamos. Ele é um profissional graduado, mas se negou a mostrar o registro profissional. Eu esperava que ele fizesse isso também aqui em Bahia e Grêmio, mas ele repensou na questão dele, que a gente programou a fiscalização para ele, Bahia e Grêmio. Ele também agrediu o fiscal daqui, como ele agrediu em Sergipe, mas ele entendeu que não pode ser assim e nós encaminhamos também ao CREF São Paulo para que a Comissão de Ética do CREF São Paulo tome as devidas providências. Porque o Luxemburgo extrapolou, apesar de ser um profissional registrado, mas extrapolou quando não deixou o nosso agente de orientação e fiscalização
cumprir o seu papel. Eu queria depois que botasse num ponto aí a nossa produção, aquela menina correndo descalça, viu? E só a gente daqui a pouco tá fechando já aqui a matéria com você, Paulo. Agora, o Ricardinho está irregular. Com certeza, não tenha dúvida disso. O Ricardinho não exercia a profissão antes da regulamentação, ele era atleta e ele está atuando irregularmente. Eu tenho certeza que o CREF Paraná já adotou as devidas providências. Agora, no Brasil, a gente praticamente, a maioria dos técnicos não devem ter o CREF. Não, é o inverso. É o inverso. Hoje, aqui na Bahia principalmente, 90% pode ter certeza que já tem um registro profissional, que a gente tem coibido isso fortemente. Inclusive, se vocês não sabem, nós temos o poder de polícia administrativa. Aí, no caso, a Polícia Militar, a Polícia Civil, tem que nos dar o apoio nessa questão. Quando a gente convocar a polícia, eles têm que nos dar apoio. Inclusive, vocês têm visto aí falsos médicos conduzidos às delegacias, falsos dentistas, é a mesma coisa. A educação física é uma profissão da área de saúde, que tem que ser respeitada. Eu acho que tem que ser tratado como o médico, a situação do médico é tratada, como do dentista, do odontólogo é tratada. E a gente está aqui, vamos fazer mais 3 anos de mandato aí, porque abrimos inscrições para novas chapas e só a nossa chapa se inscreveu. Nós vamos ter que ficar mais 3 anos aí para arrumar essa casa e valorizar e mostrar à sociedade que a nossa profissão é respeitada. Voltando para a seletiva escolar, a Luziane, a menina lá de Ubaíra, ela treina descalça no cascalho. E o governo vai, caso ela passe, já passou, né? Ela parece que passou na seletiva. Será que vão arrumar uma sapatilha para ela? Porque a gente já fez a vaquinha aqui para dar sapatilha para ela. Infelizmente, o esporte ainda não é bem olhado nos municípios. A gente tem dificuldades. Agora mesmo a Sudesb me mandou fazer uma mini pista em Jaguarari, onde você tem as melhores atletas, os melhores resultados. Ontem, no sábado, dos Jogos Escolares no atletismo, é do município de Jaguarari, que não tem a menor condição. Os meninos treinavam no barro, a Sudesb já mandou fazer uma mini pista, eles hoje já treinam. Aí é um outro município, porque não existe ainda a consciência nos municípios de valorizar o esporte. E ela ficou em primeiro lugar, você viu ali, ó, subindo no pódio, deixa a imagem aí, gerando a imagem. O município dela. de Jaguarari foi quem fez o maior número de atletas também para a seletiva escolar. Correndo descalço. Descalço, no barro. E cabe... Então, vamos ver aí, rápido, Paulo. Larga o áudio dela aí, a Viviane entrevistando ela. Já tinha saído da cidade até o ano passado, quando também se classificou para as Olimpíadas Escolares e foi a Curitiba. Estou muito feliz pela segunda vez que eu vou para as Olimpíadas Escolares. Eu nunca andei de avião, a primeira vez foi em dezembro. Estou muito feliz, muito contente. Dá para trazer uma medalha esse ano? Eu acredito que sim. E você corre descalça, não incomoda, não? Não incomoda não. O gosto da vitória é mais importante. É mais importante. Lá no seu interior, você treina onde? Eu treino lá no Projeto Semente, em Tinipapo, em Interlagoas. Tem pista, como é? Lá não, lá é estrada de chão, normal. E você sente a diferença quando vem pra pista aqui? Sinto, é uma grande diferença, porque lá tem cascalho, aqui não, aqui é melhor. As viagens não tem custo financeiro para olha. O prefeito dessa cidade de Ubaíra tem vergonha na cara, não? Rapaz, é difícil. Nós temos buscado incentivar com esses trabalhos que a gente tem organizado aí na cidade do interior. Você não tem profissional de educação física, essa que é a verdade. Quem treina essas meninas são curiosos, que não tem nenhuma vivência, não tem nenhuma experiência na área de anatomia, de fisiologia, de biologia. Enfim, são pessoas leigas, é complicado, isso é perigoso, porque você está pondo em risco a integridade física dessas crianças com informação. A gente tem combatido bastante isso, tem incentivado as prefeituras para que valorizem o esporte, que contratem profissionais devidamente habilitados. Pra vocês terem uma ideia, nós temos 35 faculdades no estado da Bahia hoje de educação física. Mas como é que o CREF permite que uma menina dessa corre descalço numa seletiva? Porque o papel do CREF é fiscalizar, defender e proteger a sociedade e fiscalizar o exercício profissional. Essa questão aí de material, acho que cabe aos municípios, aos prefeitos, aos dirigentes dos esportes desses municípios conscientizarem que tem que dotar essas crianças na menor condição possível, da melhor condição possível, em termos de uniforme, em termos de calçado. Elas estão correndo numa pista de primeiro mundo, isso é pista internacional, nível B. Ela disse, não, meu pé não dói. Ali não dói, ali é borracha. Cascalho. Ali é borracha, não vai doer nunca. Mas... Ô, prefeito de Ubaíra, a gente não dói lá, vai ter vergonha na cara. Não, essa é de Ubaíra. Essa é Ubaíra. Essa garota aí, ó. Jaguarari tem mais de 50. Ela disse o seguinte,
Aqui não tem cascalho. Não tem cascalho. Jaguarari tem mais de 50 e corria também no cascalho. Olha a menina Sudeste é que fez uma mini pista agora em Jaguarari, devido ao potencial dessas crianças. A menina já viajou. Agora o governo do estado também tem que ter uma posição. A menina já representou a Bahia fora e tá correndo descalço. Ô, Bobô! Isso aí, a Sudesb. Você tem a certeza que ela não vai viajar para correr descalço? Não, porque a gente já arrumou essa patilha para ela. Tenha certeza. A gente não vai deixar ela ir descalço agora. É uma vergonha pro governo do estado. É uma vergonha para a Sudeste, desculpe de falar para você, mas é uma vergonha. E esse prefeito dessa cidade, o Bahia, a menina representando a cidade, seu prefeito, se deixa ela correr descalça e a menina sai em primeiro lugar e diz, não, lá eu treino no cascalho, dói meu pé, e aqui não, é pista de primeiro mundo. A gente não está aqui querendo... Não, e é bom que fique registrado. Mas é uma vergonha para a gente. É bom que fique registrado que a Bahia hoje passa maus momentos em termos de instalações esportivas, em termos de resultados. E os grandes eventos esportivos que são realizados na Bahia hoje, justiça tem que ser feita, é a cidade que faz. No caso, Jogos Abertos, no caso, seletivas, Olimpíadas Escolares, é o governo que está fazendo. Você não vê mais, você vê campeonatos baianos aí, com uma equipe, 2 equipes, 3 equipes. O Estado da Bahia, eu que fui atleta a vida inteira, está no fundo do poço. A gente precisa tirar o esporte da Bahia do fundo do poço, mas precisa cada um fazer a sua parte também. A gente tem muitas queixas, mas tem que meter a mão na massa, o profissional de educação física tem que entender que tem que meter a mão na massa, tem que fazer um trabalho. As escolas públicas todas têm que ter esporte, as escolas públicas todas deveriam ter instalações esportivas e não tem. A gente tem que reverter esse quadro, senão a gente não muda. Paulo, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer nosso. Muito obrigado pela sua participação. As portas estão abertas, você vir mais vezes aqui, falando do CREF, falando das atividades, das ações que a Sudeste faz. A gente, na hora de elogiar, elogia. Na hora de criticar, a gente critica. Vamos bater nessa questão dessa menina aí. Muito obrigado. Eu acho que vocês estão de parabéns. A gente faz um trabalho desse também na Metrópole, mas são pouquíssimos órgãos de imprensa que valorizam o esporte amador. Essa que é a verdade. Parabéns a vocês por essa grande iniciativa. Muito bem, Paulo César Vieira Lima, mas agora vamos falar do esporte. Só para concluir aqui, perguntar ao nosso Luiz Pereira, situação difícil dessa menina. A gente fez uma vaquinha aqui e acabou, já vai comprar a sapatilha dela, que ela não vai correr. Ela não vai para Poços de Caldas e nem para Mato Grosso. Agora vamos ter que tirar o próprio Paulo para readaptá-la a correr com sapatilha, porque uma coisa ela correr de descalça, outra coisa ela correr com sapatilha. Então ele vai ter que passar um período de readaptação para correr, para manter tempo. Difícil, viu, Paulo? Muito difícil a situação dela, porque essa transição de descalça para calçada é muito diferente. Vamos falar do Esporte Clube Vitória. O time rubro-negro venceu a equipe do Atlético Paranaense. Vamos acompanhar os gols do Vitória. Estivemos lá e o Jorge Catugi vai falar daqui a pouquinho conosco. Mas você, torcedor, acompanha aí. O gol de Leilson. Vitória venceu por 1-0 a equipe do Furacão. Vou te contar que jogo, viu? Temos as imagens aí para você, torcedor, acompanhar agora. Você em casa. O Vitória voando 28 pontos na competição. Tá aí, portanto, onde se originou a jogada, onde o Leilson mata no peito. Ficaram questionando lá, dizendo que houve impedimento. Não houve nada. Tá aí, bateu no canto, ele tirou do goleiro. Você vê nas imagens ali, ele joga no canto, Vitória jogando de amarelo, viu? Quando joga fora de casa, Vitória joga de amarelo. Aí a vibração. Portanto, Jorge Catugi conosco aqui, vai falar nas imagens do Vitória passando, a pequena torcida do Vitória, inclusive eu fiz esse jogo lá, Catugi, não houve impedimento nenhum. Chiaram bastante lá, a galera do Atlético Paranaense, foi legal, gol normal, Pereira, tá lá, ó. Vacilaram, fizeram aquela linha burra, ele foi aí, engrenou aqui, tá, amigo, ó, deixa comigo, bateu no canto, aí o goleirão só ficou olhando e o Vitória venceu o jogo por 1-0. Jorge Catugi, estivemos lá, eu e você. Vou te contar, viu? Se existe uma África, aquele estádio lá é horroroso. Jogaram pipoca na gente, arrumaram água, o torcedor, e botaram a gente pra narrar. Eu narrei com o Jorge Catugi no meio da torcida do Atlético Goianiense. Paranaense, que Goianiense? O Atlético Paranaense. E Jorge Catugi, fizemos o jogo, faltou energia, deu de tudo lá no estádio, lá na cidade de Paranaguá, inclusive. Estava muito frio lá na cidade de Curitiba, em Paranaguá, um calor danado, hein, Catugi? É verdade, Paulo, um forte abraço a todos do Canal 9, um prazer mais uma vez estar aqui com a turma da bola.
Mas é verdade, Paulo, realmente enfrentamos tudo isso que você falou aí, mais alguma coisa. E o repórter que tem que sair no meio da torcida, dar a volta para do outro lado adentrar o gramado, não é fácil. E o pessoal da Bahia vai jogar com coco, qualquer negócio que a gente tem que ouvir, dar risada, o coco ficar na aí, boa. amigo, ó, no canto. Tomou o coco lá, o coco. E ainda botaram o Paulo Silva e os nossos outros companheiros, né, que estavam lá das outras emissoras, do lado da torcida do Atlético. E a torcida mais violenta do Atlético que tem é aquela, que é a Fúria, né, a Fúria Rubro-Negra do Atlético. Mas... E o problema, torcedor, foi na hora do gol do Vitória. Eu tive que gritar o gol do Vitória. Partiu o Leilson, entrou na área, eu gritei, é nego. E aí o cara, nego é a senhora sua mãe, rumo bipoquinho. Mas, voltando pro jogo... Não foi assim, né? Foi diferente para você. Bem pior. Sim. Mas é isso, Paulo. Então o Vitória conseguiu um bom resultado, né? Ótimo resultado, né? Porque agora o Vitória só está a 1 ponto do líder, que é o Criciúma. O Vitória está com 28, o Criciúma com 29. E o Vitória ganhou de um adversário que vinha no ascendente, né? O Atlético Paranaense, que quando o Jorginho assumiu já vinha de 3 resultados positivos, ou seja, 3 triunfos. E o Vitória conseguiu quebrar essa sequência, né? E para não esquecer, Paulo, tem que lembrar o nome do estádio, Gigante do Itiberê, viu? Do Itiberê. Então esse é o nome do estádio, que a gente tomou um susto, que quando chegou, que viu o primeiro estádio, disse, não é possível que vai jogar aí. Mas era o outro estádio amador da cidade, né? Mas voltando ao assunto do jogo, e o Vitória conseguiu um bom resultado, o Vitória que jogou um futebol, não vamos dizer que foi um grande futebol, né, Paulo, mas o suficiente para ganhar, né? O que o torcedor quer saber é que a bola entrou. Não adianta jogar bonitinho e depois o resultado está adverso. O importante é que você jogou com garra, determinação, não jogou um futebol vistoso, mas conseguiu o resultado que era o esperado, que era o triunfo. E, consequentemente, a equipe continua na cabeça, né? Segundo colocado na competição, com 28 pontos, e agora parte para o CRB no próximo sábado. Aliás, um recado para você, viu, torcedor do Vitória. Eu quero ver você sábado. Agora eu quero ver você lá no Barradão. Eu não admito, Luiz Pereira, menos de 25 mil pessoas no Barradão no próximo sábado. Porque o torcedor não tem o que reclamar. A equipe está entre os 4, 28 pontos, né? Fazendo uma boa campanha. O ingresso não é nenhum absurdo, viu, torcedor? R$20 não é nenhum absurdo para você. Independente daqueles que já têm o Sou Mais Vitória. Então o torcedor tem que mostrar agora a sua parte. O time está fazendo a sua parte fora do campo, agora falta o torcedor também na arquibancada. Quantas vitórias seguidas? 5 vitórias. 5 vitórias e o 5º triunfo fora de casa. Quer dizer, dos 28 pontos que o Vitória conquistou 15 fora de casa. Então por aí você vê que o Vitória conquistou 2 pontos a mais, né, em relação aos jogos dentro de casa, ele como visitante. É o chamado visitante mais indigesto da Série B. Eu falei bastante isso. Agora, Catugi, o Vitória tem novas contratações, né? Chegando o Vitória, tá certo já o Deola? Tá certo o Deola. O Deola tá chegando, ou estaria chegando agora à tarde. Hoje pela manhã eu recebi o telefonema do Roque Mendes, assessor de imprensa do Vitória. Tem imagem do Deola. Me confirmando que o Deola iria chegar hoje à tarde, mas como hoje o elenco está de folga, né? Porque foi folga geral, folga ontem, quando eles desembarcaram, e o Carpegiani resolveu da folga geral, inclusive o Carpegiani nem veio para Salvador, né? De lá mesmo, ali pertinho, ele foi para Porto Alegre, rever os familiares e resolver seus assuntos particulares. Mas o Deola estaria chegando hoje à tarde, iniciaria os exames médicos, amanhã pela manhã daria continuidade, porque amanhã tem a representação, mas pela manhã os trabalhos serão feitos na praia, e à tarde, quando o grupo estiver trabalhando lá no Barradão, aí o Deola será apresentado a toda a imprensa. Então é um goleiro que está vindo do Palmeiras, foi titular por algum período, naquele período que o Marcos estava para abandonar o futebol, aquele período de contusões que o Marcos sofreu. O Deola foi titular, mas depois ele perdeu espaço para atuar o goleiro e estava no banco. Mas isso, do Deola? Isso, inclusive, Paulo, no último domingo, no caso ontem, o próprio Luiz Felipe Scolari, que é o treinador do Palmeiras, ele já dava como certa a saída do Deola. Ele disse, é um jogador que nós temos um carinho muito grande, mas precisa jogar. Inclusive, ele já se despediu dos companheiros e está seguindo a sua vida lá na Bahia. Foi o que ontem disse o Luiz Felipe Scolari, mas a própria diretoria do Vitória já dava como certa a contratação. Outro também que pode pintar no Vitória é o atacante William, aquele mesmo que atuou no Santos, foi campeão naquele time que tinha Robinho, Diego, e que teve uma boa passagem também pelo Avaí, que está no Atlético Goianiense. Esse é o Deola, daqui a pouquinho de vir. O Deola, o goleiro Deola. O William, né? Ele jogou no Atlético Goianiense. O William hoje está no Atlético Goianiense. Mas como ele está sem chance lá, não terminou não se adaptando, esse jogador pode vir para o Vitória. Este ainda não está confirmado, mas é um jogador que já iniciou a negociação. Se bem que o Vitória, o próprio presidente Alex Portela, ainda lá em Paranaguá, dava uma entrevista dizendo que ele iria tentar de todas as formas segurar o Neto Baiano. O Neto Baiano já está com a cabeça no Japão. E o Vitória acho que deveria pegar esses $600 mil,
e investir aí, porque acho que o Neto, de qualquer maneira, ele tem um objetivo dele. O objetivo dele é ganhar o dinheiro dele. Não sei se o Vitória teria como cobrir essa oferta que foi feita lá no Japão. E também você ficar com o jogador, para ele não ficar aqui satisfeito. Então, acho que é melhor. O Neto tem mais o quê? 4 meses de contrato, 4 meses e meio. Deixar o Neto seguir a vida dele e depois, quem sabe, um dia ele possa voltar para encerrar a carreira ou até mesmo dar continuidade à sua carreira aqui no Vitória. E o Neto seguir a vida dele, o Vitória pegar a grana, né, que não é nada demais, né, Paulo? Receber um dinheirinho, ainda mais o Neto, que é um jogador que já está com quase 600 mil, já pensou? Dá 600 mil dólares, né? Dá 1 milhão e 200, Então o Neto seguir a carreira dele, ganhar o dinheiro dele, fazer o pé de meia dele e o Vitória também tocar na sua vida. Então William vamos aguardar. Deve ser o nome. Atacante no Esporte Clube. É o nome, depois do Marcelo Nicásio, que ainda não está na sua plenitude da forma, a gente já viu nesses 2 últimos jogos, agora também o William pode pintar. E quem sabe outros jogadores aí também, né? Já se falou até que o Vitória pensa em trazer um outro zagueiro, possa ser que o Vitória possa trazer um outro zagueiro, porque são posições, Luiz Pereira, que às vezes há uma necessidade de você ter vários jogadores, porque é um campeonato longo, é um campeonato que tem cartões, tem a questão disciplinar, tem a questão de contusões. Agora mesmo, Vitória, no último jogo, se bem que eu não concordei, colocou o Gabriel na esquerda, mas ele tinha um Denner. Mas Denner foi tímido no jogo com o Águia, mas é lateral esquerdo. Aí você pega, bota Gabriel passou vários jogos como zagueiro, pendurado com os 2 cartões. Bastou botar ele de lateral esquerdo, ele tomou o cartão e está fora do jogo de sábado contra a equipe do CRB. Eu disse hoje a você, Carlos. O Vitória deixa de ter um grande zagueiro, que é o Gabriel Paulista, para ter um razoável lateral esquerdo. Porque ele não é a função dele, ele não está feito ali, ele não nasceu para aquilo ali, ele nasceu para ser zagueiro. Agora, quando ele é condicionado, quando pedem a ele, ele quer ajudar o clube, ele vai para a lateral esquerda, ele não tem esse cacoete, ele não nasceu para aquilo ali, ele vai quebrar um galho. E aí tomou o cartão amarelo, está de fora. Aí, por isso que o Vitória ainda precisa de mais um zagueiro. O excelente Gabriel não vai jogar. E amanhã tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, alguns jogos, você vê nas imagens, tem Boa e América Mineiro, Asa e Goiás, Joinville e América do Rio Grande do Norte, a briga ali, fria, viu? E outra coisa, em relação... São de perto ao Vitória. Joinville? O Joinville, não, os 2 América. O América é o Joinville porque está vindo ali, mas o São Caetano que hoje seria o 5º, né? Então o São Caetano hoje tem 6 pontos, diferença do Vitória, mas de qualquer maneira são 3 jogos que são porque o Goiás também está chegando. Então você tem Boa e América. O América Mineiro. Asa e Goiás. O Goiás está se aproximando. Mas e Joinville e América. Quais seriam os resultados melhores para a gente? Boa ganhar do América, o Asa ganhar do Goiás. E o empate, Joinville e América Natal. Mas o Vitória... Mas o Vitória tem que fazer a parte dele, né, Paulo? Está fazendo a parte dele. A avaliação que você faz do Vitória está bem? A gente já pode ter certeza que o Vitória já garante uma das vagas ou está muito cedo? Olha, está muito cedo, mas o Vitória está numa crescente. E eu dizia hoje, é exatamente esse aspecto. O Vitória precisa ter um trabalho de manutenção desse comportamento, manutenção desse comportamento fora de casa, mais ainda em relação ao Neto, que eu disse. O Neto, o Vitória perde, o elenco do Vitória perde um grande jogador, mas o Esporte Clube Vitória ganha 1.200.000, que pode ser esse dinheiro aplicado em outro jogador tão bom quanto o Neto, ou similar ou parecido, alguma coisa assim. O que não pode é deixar o jogador que não quer jogar, que já demonstrou que tem vontade de ir embora, porque precisa, disse inclusive que vai cuidar da família com esse dinheiro que vai receber. Agora, vai embora, um abraço, Neto, e felicidades. Como disse o Catugi, na próxima chance que tiver, retorna o elenco do Vitória. O Vitória está muito bem, é preciso somente um trabalho para manutenção. Trabalho de manutenção desse comportamento, porque do jeito que o Vitória está jogando, dificilmente, do jeito que está jogando hoje, dificilmente o Vitória deixa escapar essa ascensão à Série A do Brasileiro. Muito bem, Catugi, obrigado mais uma vez. Valeu, Paulo Silva. Hoje à noite você na Tudo FM. Com certeza, daqui a pouquinho, né, lá direto do Frediano, estaremos lá levando maiores detalhes para o torcedor rubro-negro, né? Já que hoje foi folga, o torcedor, o noticiário vai ser bem light, mas de qualquer maneira teremos aí algumas novidades, principalmente essa questão aí do Deola, né? Que
amanhã será apresentado como novo reforço. Agora, se ele vai ser titular, aí é uma outra questão, né? Porque o Douglas, inclusive, só para complementar, Paulo, o Douglas cumpriu a suspensão automática e fica à disposição do Carpegiani para o próximo jogo. Já o Gustavo teve aquela torção, o cara foi bater o tiro de meta, o goleiro, e terminou torcendo o pé. E aí vai ter que fazer um exame para poder ver se houve uma contusão mais grave ou se foi apenas uma leve torção. Mas, de qualquer maneira, fica aí a dúvida se o Gustavo vai poder ficar no banco ou não na partida de sábado contra o CRB. Obrigado, Paulo. Um abraço. Muito bem. Jorge Catugi estará hoje, logo mais às 8 horas da noite, pela Rádio Tudo FM, falando a respeito do Vitória, enfim, a rotina do Vitória, como se prepara o clube baiano na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Deola é uma boa, o William é uma boa para a equipe do Vitória. O Vitória está cheio de goleiros agora. Né? Eu acho. O Deola é um bom goleiro, já demonstrou isso no Brasil todo. É um jogador que foi avaliado e foi avalizado também pelo Luiz Felipe Scolari. Ele é um bom jogador e a gente espera que ele aqui na Bahia, como infelizmente o René não deu sorte, que ele possa dar sorte, porque a adaptação a outro estado, a adaptação a outro clube, a adaptação a outro sistema de jogo é difícil. Às vezes o cara chega com boa vontade, com boa intenção, mas não dá certo. Por mais que ele queira, não dá certo. Então a gente espera que Deola chegue e reúna as condições de ser titular do Vitória. Ele está sendo contratado justamente para ser o titular da camisa 1 do Vitória. Muito bem, agora vamos falar do Esporte Clube Bahia. A equipe tricolor que ontem acabou empatando o jogo, entregou o jogo ontem. Em 4 minutos, o Bahia estava vencendo no segundo tempo, aos 24 minutos. O que é que aconteceu com o Bahia ontem, Márcio Júnior? Está apresentando o Caio Júnior agora, né? Está apresentando o Caio Júnior. Boa tarde a todos, boa tarde sintonizados no Canal 9. O Bahia, como você falou, entregou o ouro. Terminou o primeiro tempo ganhando de 1-0. Foi, para mim, a melhor partida do Zé Roberto, que inclusive deu passe para o Souza para o primeiro gol. A melhor partida do Zé Roberto, camisa do Bahia. Terminou o primeiro tempo ganhando. No início do segundo tempo fez logo um gol, o que parecia que ia tranquilizar mais. Era só administrar o jogo, mas como você falou, 20 minutos do segundo tempo, gol do Curitiba. O Bahia não teve nem tempo de se respirar. Esse é o problema do Bahia. Quando toma um gol, não consegue se recompor no mesmo horário, logo em cima, que é para não tomar o segundo. E aí acabou tomando o segundo gol, e aí virou aquela pressão, a torcida, pouca torcida, apenas 8 mil pessoas ontem no Pituaçu. De domingo é pouco. Domingo é pouco. Mas vamos ver os gols aí, para o torcedor que acompanha, não viu os gols, né? A gente poder acompanhar os gols aí, já começando aí o primeiro gol do Bahia, né? O Zé Roberto, como Souza, eu falei, a melhor partida dele, girou na camisa do Bahia, e o Souza naquela função que ele faz bem, domina, segura o zagueiro com a força que ele tem, virou e bateu. E aí acabou pegando no contrapé do goleiro, porque o goleiro achou que ele ia mandar no outro canto, porque geralmente é isso que o atacante faz, manda no canto oposto do goleiro, no canto oposto que ele está, e aí o Souza acabou batendo no mesmo canto do goleiro, pegando o goleiro de surpresa, abrindo o placar. Uma boa jogada do Bahia ali pela esquerda, o Zé Roberto fez um bom passe, deixou o Souza aí, achou o Souza na área para marcar, o Souza acabou fazendo. E o primeiro tempo o Bahia, Paulinho, jogou muito bem, tocou bem a bola, inclusive o técnico do Coritiba criticou muito a sua equipe porque disse que o Coritiba estava apenas olhando o Bahia. O Coritiba parou o primeiro tempo inteiro, viu o Bahia tocar a bola e pouco fazia, apenas observava esperando um erro do Bahia. E o Bahia, o que incomoda muito a gente, incomoda o torcedor também, é que quando joga bem, não consegue a vitória. E isso, quando joga mal, toma de goleada. Quando joga mal, toma de goleada. E quando joga bem, empata. O máximo é empate. E com isso, o Bahia vai acabar caindo para a segunda divisão. Quando joga bem, dentro dos seus domínios, o Bahia tem que vencer o jogo. E aí não é isso que o torcedor do Bahia está fazendo. Aí já é o segundo tempo, logo no início. O Mancini, né? O Mancini. Aí todo mundo achava que estava tudo beleza. Tudo beleza. Até porque o Bahia terminou o primeiro tempo muito bem. Aos 3 minutos do segundo tempo? 3 minutos. O Bahia tem um problema que é assim, se fez um bom primeiro tempo, faz um mau segundo tempo. Se faz um mau primeiro tempo, faz um bom segundo tempo. Agora, terminou o primeiro tempo bem, iniciou o segundo bem também. Mas isso só até os 20 minutos, que foi quando começou a desandar as coisas.
E aí complicou tudo. Tava com o jogo na mão, jogando em casa, com a sua torcida pouca, mas estava lá apoiando. 2-0 no placar, jogando melhor. E aí apagou. Apagou o Bahia. Agora, o que eu queria chamar a atenção é na hora dos gols da equipe do Coritiba, né? Você percebe que a zaga do Bahia, eu não sei se é a ausência dos laterais que acaba dificultando as questões. Você vai ver o gol aí. Olha lá, vai subir, olha lá, tem 2 zagueiros do Bahia se aproximando, a bola vai ser lançada na área, olha lá, para todo mundo. Igual o que aconteceu contra o gol lá do Botafogo. Mas nessa daí, Paulinho, apesar de estar faltando laterais, essa bola, como o Fabinho é volante, ele poderia ter não só observado, ele poderia ter abafado. Porque você vê lá na linha, ó. Olha, 2 jogadores, um zagueiro do Bahia e 2 se olhando ali. Deixaram cruzar. Deixaram cruzar, é isso que eu quero que você veja. O Fabinho tá jogando improvisado, tudo bem na lateral, mas ele é volante. E ele sabe que quando o atacante ou o meia pega na ponta, ele não vai chutar pro gol, ele vai cruzar. Então o Fabinho pôs as 2 mãos para trás, esperando, não deu bote, ficou vou, não vou. O atacante do Curitiba cruzou, o Everton Costa, o avatar que jogou aqui no Bahia, acabou marcando. Então é isso, o Fabinho tá improvisado, mas ele poderia ter dado bote. Porque ele é volante, ele sabe que aí tem é que dar o bote. Aí o segundo gol, de novo, olha, a mesma falha da zaga do Bahia, ele veio por trás, a bola ainda pegou no travessão ali, Pegou né? no travessão. Ele veio com a felicidade do jogador, mas isso pegou tudo bem em na 4 bola. minutos. O Coritiba fez o primeiro gol aos 20, aos 24 era o segundo. Ou seja, o Bahia tomou o gol, sabia que o jogo ia começar a ficar perigoso, porque o Coritiba ia para cima, ia começar a ir para cima, porque sabia que podia empatar e não conseguiu segurar a pressão. Foi no abafa. E o Bahia não conseguiu segurar a pressão do Coritiba. Vou perguntar aqui ao Luiz Pereira. Dá pra se salvar alguma coisa nesse time aí? Ou a vaca já foi pro Brejo, com o Bezerro, ou tá cedo pra... Não, tá cedo. Lógico que o momento é sombrio, né? Você não pode agora dizer que o Bahia tá bem. Se o Bahia jogou 12 partidas, 11 partidas, 11 partidas, jogou 33 pontos, torcedor, ganhou 8. Ganhou somente 8. 5 derrotas, no máximo. O Bahia só ganhou um jogo. Quer dizer, um jogo e ainda com aquele jogo contra o Sport, que até hoje se fala que o gol foi de impedimento. Então, é sombria a situação do Bahia, sombria. Agora, o Caio Júnior vai chegar aí para analisar, para ver o que precisa. Se vai buscar elementos fora, se tem elementos em casa, porque eu acho que o único clube da Série A, Série B, Série C e Série D que jogou 11 partidas com 2 laterais improvisados foi o Bahia. O Bahia ontem que usou o Avni e o Barroca, que comandou o jogo, deixou o Avni o jogo inteiro. Eu acho que foi um perigo deixar o Avni. A Avni estava mais cansado do que eu. Ele voltou, ele ficou muito tempo se preparando, fazendo aquela... É questionável essa que ele questão saiba que ele estava usando aquela cadeira para fortalecimento muscular. Só que o Avni tem muita vontade, só que a vontade não pesou. A forma física dele foi maior do que a vontade. Porque a gente vê que o Avni ficou muito tempo parado, só que ele não aguentou o jogo todo. E ele poderia ter tirado o Avni. Eu não sei por que razão, porque existe isso no Bahia. O Jussandro, que é jovem jogador, não pode entrar no... Mas o Falcão já saiu e quem sabe o Caio Júnior venha com a nova filosofia aí da questão. Agora, e o Caio? Se apresenta agora? Como é que está a situação? Se apresentou. Não, está hoje, se apresentando. Está né? se apresentando nesse momento. Hoje ele, inclusive, já treinou o time. Ele fez questão de treinar o time antes mesmo da apresentação dele. Ele chegou lá no Fazendão. O treino começou às 15h30. Antes dele descer o campo 1 para fazer o treinamento, ele reuniu todos os jogadores no auditório, conversou por volta de 40 minutos com os jogadores, mostrou o que ele queria, conversou, conheceu o grupo e ele desceu. E quem participou mais de 45 minutos do jogo fez aquele tradicional rachão. E o único jogador titular do time ontem que atuou mais de 45 minutos que desceu para o campo foi o Lomba. Que Lomba fez um trabalho de preparação de goleiro com o Ricardo Palmeiras e depois participou do treino tático que o Caio Júnior já comandou hoje. Ele fez questão disso. Chegou, conversou
comandou e depois foi apresentado. O Flamengo estava dando também que o Dorival Júnior ou o Caio Júnior iria para o Flamengo já, que Joel Santana. Mas então essa questão aí, Caio Júnior já foi apresentado oficialmente agora há pouco no Bahia. Já trabalhou. É uma solução para o Bahia, um bom técnico, você acredita que pode ajudar o Bahia? Eu acho que sim. Eu acho que sim, um treinador que está vindo do exterior, não conhece muito bem o time do Bahia, logicamente, mas os jogadores do Bahia são todos conhecidos. Individualmente são todos conhecidos. E a gente vai ver o quê? O Neto, que vai estrear agora, o José. Ele trabalhou hoje normalmente na atividade de Caio Júnior. A zaga, ele pode optar pelo Lucas ou pelo Doni Moraes. O Avni. Eu não entendo o seguinte, torcedor, amigos, é porque o Bahia, o Zé Roberto não suportou 90 minutos. Se o Zé Roberto estava sendo preparado, estava sem jogar, se tivesse atuando no Sub-23, nesses jogos que o Bahia está fazendo aí, ele estaria dotado de mais condição física, mais condição técnica e ritmo de jogo. Agora, no Bahia ocorrem coisas, acontecem coisas que infelizmente a gente não entende. Não entende. Jogador jovem não pode jogar e os jogadores que estão aí, os medalhões, ficam à mercê das suas boas vontades. Você acha que isso vem de lá de cima, não botar o jovem para jogar ou o técnico? Se vier de cima, mas é burrice. E se o jogador técnico... tem que estar na mídia. O jogador da base, o Bahia investe dinheiro que é para poder ter um retorno. Se você pega um jogador da qualidade do Jussandro, vê que o Bahia está precisando de um jogador da qualidade do Jussandro na lateral esquerda e não deixa o jogador jogar, se o dirigente fala não, ele não vai jogar, é burrice. Porque tem que estar na mídia para ser vendido. Porque todo o dinheiro que você investir no Jussandro vai ser jogado fora. Se um dinheiro jogado fora... Não é só na mídia para ser vendido. Ele está no time para ser jogador do time, né? Para ajudar o time. O Falcão falou outrora, semana passada, que Baraúna perguntou a ele sobre por que o Jussandro não tinha oportunidades, já que o Madison, que era da mesma idade e da mesma leva, inclusive foi vice-campeão também o ano passado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele e o Rafael... Ele, no caso, o Madison, o Rafael e o Jussandro, os três. O do Flamengo tá jogando. Foi. Aí o Falcão deu a seguinte resposta. O Madison já vem jogando. Por isso que ele recebeu a oportunidade do Campeonato Brasileiro. Só que assim, o Madison vem jogando porque um dia ele recebeu uma oportunidade. É simples. Se o Jussandro não receber uma oportunidade de jogar no time profissional, ele vai continuar sendo aproveitado apenas na base. O Madison teve a oportunidade dele no começo do ano com o Joel, não jogou tão bem, mas depois foi encaixando com o Falcão, e inclusive foi uma peça muito importante ele e o Gabriel ali na direita no Campeonato Baiano. Se o Jussandro não receber a mesma oportunidade, não vai jogar aqui nem o Madison. Como é que fica a rotina do Bahia agora? O rotina do Bahia treina amanhã. Joga quinta-feira, né, pro Palmeiras. Treina amanhã. Só tem pedreira. Pega o Flamengo, pega o Palmeiras, depois pega domingo Corinthians, depois o São Grêmio. Paulo pela Sul-Americana semana que vem Campeonato e depois o Grêmio, né? Não tem pra onde correr. Você vai ter que pegar o Corinthians, você vai ter que pegar o Palmeiras. O Corinthians seria bom o Bahia ter pego logo no início, que o Corinthians estava lá na Libertadores, com certeza muito mais concentrado em ganhar a Libertadores do que jogar o Campeonato Brasileiro, mas vai ter que pegar. Vai ter que pegar o Corinthians, vai ter que pegar o São Paulo. Mas o próximo jogo, Márcio, é o Palmeiras, que não está tão bem assim. O Palmeiras ainda está se recuperando, está saindo daquela fase Se recuperando de ser campeão? Não. Da ressaca. Saiu daquela fase do Z4, saiu ontem, né? Do Z4, e ainda não está o time do Palmeiras formado. E estreou ontem o Obina, que inclusive fez gols, volta agora o Barco, enfim, aquela polêmica com o Valdívia que quer ir embora. O Palmeiras ainda está em sua formação inicial. Não está totalmente elaborado o time do E é por isso que o Bahia tem que aproveitar. O Bahia tem que aproveitar essa aí. O Bahia tem que aproveitar Náutico, com todo respeito ao Náutico. Aproveitou o Sport, tem que aproveitar o Figueirense na segunda partida, porque já empatou lá. Tem que aproveitar, porque a gente sabe quer dizer que o campeonato do Bahia é Figueirense, infelizmente, Curitiba, do jeito que as coisas estão, o Bahia tem que aproveitar Bahia, essa aí. Náutico, Sport. Tem que aproveitar, porque vai pegar o Corinthians. O Corinthians tem um bom time. O Corinthians só perdeu o Paulinho, o William, que não era muito utilizado, e o Ralf. Fora disso, o Corinthians tem a mesma base da Libertadores. O Bahia vai ter que pegar esse time, vai ter que enfrentar. Agora, falta pontaria aos atacantes. A gente observa nos treinos no Fazendão
que o único que consegue, ao menos, mandar a bola no gol com mais frequência é o Júnior. Muito bem. Muito obrigado para você, Márcio Júnior, falando aqui sobre o Bahia. Mais uma vez, obrigado. Luiz Pereira aqui conosco. Um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, gente. Um abraço a todos. Estaremos de volta na próxima quarta-feira. Não deu para falar que o Lucas foi vendido, né, para o Manchester United, mas é assunto que a gente vai falar no próximo programa. Na quarta-feira estaremos às 4h30 da tarde. Um abraço a todos. Muito obrigado. Às 5h30 da tarde, perdão. Quarta-feira, às 5h30 da tarde, estaremos de volta aqui falando de futebol, falando de esporte aqui no Canal 9. Um abraço a todos. Tchau, tchau.